Olá, seja bem-vindo a Desacomodando.life e hoje eu vou falar de um assunto muito importante, muito sério, que eu acho que, enfim, é o mais importante da vida, que é sobre a criação dos nossos filhos. Primeira coisa que eu queria falar nesse vídeo é que cada um com certeza cria seus filhos com os princípios ou como achar melhor. Eu vou passar aqui pra vocês o que eu conheço, sobre o que eu estudei e sobre a minha vivência com meus dois filhos, que eu tenho o Matias, que é de 2 anos e 3 meses, e eu tenho o Ian, que vai fazer agora já 7 meses. Então eu vou passar mais ou menos a minha experiência com vocês e de tudo que eu já estudei sobre o assunto, e eu vou chegar a uma conclusão que tem muito a ver com o tema aqui do canal, e eu acho que serve pra qualquer pessoa, mesmo se você não tenha filhos ou não tá pensando em ter agora. Eu acho que é uma coisa legal da gente conversar, refletir e tudo mais. Vocês já devem ter visto pelo título que é como criar filhos independentes e como fazer os nossos filhos crescerem, avançarem, sabe? Serem pessoas autônomas, serem pessoas que não têm preguiça, cheias de vontade, cheias de coisas boas para oferecer para os outros, cheio de paixões e coisas que realmente eles queiram fazer, que eles encontrem, saibam argumentar, saibam fazer as coisas sozinhos, do dia a dia, que eles tenham amor pelo estudo. Eu acho que são coisas que todos os pais querem, né, que os filhos encontrem na vida. São coisas muito boas que os nossos filhos precisam e podem ter. E isso depende muito, vai depender muito da criação que a gente tá dando a eles. E uma das coisas que mais me tem incomodado nos últimos anos em relação à educação infantil é falar que cada criança tem seu tempo, ou cada criança faz as coisas no momento que ela vai fazer, ou que ela acha que deve fazer. E eu não concordo com esse tipo de ensinamento, não acho. Eu acho que as crianças têm sim que ser educadas e treinadas. Tem gente que não gosta dessa palavra treinar, acha que é como se fosse algo negativo, e na verdade a palavra treinar é algo muito positivo. Quando a gente treina uma coisa, muitas vezes a gente se torna especialista naquilo, e eu não vejo isso como algo ruim. Eu acho que a gente vai pra academia e treina, a gente treina o estudo para fazer a prova, a gente treina em ser bons pais, a gente treina o tempo todo em ser boa esposa, bom marido. A gente tem uma profissão, por exemplo, um cirurgião. Eu tenho certeza que você vai querer que ele treine bastante antes de fazer a tua cirurgia, que aquela cirurgia que ele vai fazer ele já tenha feito muitas vezes. Então eu acho que tudo na vida é preparação, é treino, é você planejar a sua vida, é você pensar no todo. E não só assim, viver naquele momento, naquela emoção, naquela circunstância, sabe? E crianças, na minha opinião, estão aqui para serem educadas e treinadas, sim. Não concordo com essa de que cada criança tem seu tempo. E eu vou explicar direitinho isso para não ficar parecendo assim, ah, que absurdo. Então você tá querendo dizer que as crianças que demoram mais para falar, elas são menos inteligentes ou sei lá o quê? Não é essa a questão. Vou dar um exemplo. Quando eu tava fazendo faculdade, a gente tava falando sobre... Tinha uma das matérias que a gente estudou, que era sobre psicologia infantil. E a criança, ela recebe estímulos desde a barriga da mãe. Vários estímulos. Tudo que tá acontecendo aqui fora, o bebê lá dentro da barriga da mãe, ele já ouve. O estímulo quando ele nasce, o estímulo ao decorrer da vida. Tudo isso é muito importante para a criança desde o primeiro momento de vida. Desde quando tá lá ainda na vida uterina, sabe? Então, vou dar um exemplo prático. Uma criança, ela tem o seu processo de aprendizagem. Então, por exemplo, você vai ensinar uma criança a ler e escrever, tem um processo. Cada um tem o seu, realmente. Uns aprendem um pouco mais rápido, outros um pouco mais devagar, outros entendem rapidamente e pronto, querem aprender outra coisa, outros aprendem e não se dão satisfeitos e querem aprender mais, outros aprendem e acham legal, mas demoram mais tempo para associar aquilo a coisas boas e o que ele deve usar na sociedade. Todo mundo tem seu processo, mas esse processo inicia com estímulo. Então, por exemplo, uma criança, vamos supor, tem 2 crianças, uma de 4 anos e uma de 6 anos. Se você não estimular essa criança a aprender
a ler e escrever, elas não vão aprender a ler e escrever. Agora, se eu estimular uma criança a aprender a ler e escrever com 4 anos e uma com 6, as duas vão aprender, entende? Então depende do estímulo que você tá dando ao seu filho. Então, por exemplo, muita gente fala pra mim, nossa, o Matias fala tudo, ele conversa, ele mostra as coisas, ele argumenta, nossa, como o Matias é inteligente. E aí parece que outras crianças, talvez na mesma idade que ele ou mais velhos que ele, que não falam nada ou quase não falam, e parece que é menos inteligente. Não acho que seja menos inteligente. O que eu acho é que às vezes os pais não incutiram isso na criança. Então tudo vem em primeiro lugar do estímulo que você está dando para o seu filho. Por exemplo, o Matias, desde que ele estava na barriga, a gente sempre colocou música para ele ouvir, a gente gosta de música clássica, a gente fazia parte de uma orquestra na época. Então ele ouve música desde que ele estava na barriga. E ele ama música. O Ia a mesma coisa, os dois amam música. O Matias tá aí treinando para tocar bateria, por exemplo. Mas ele só vai aprender a tocar bateria se a gente estimular. Então, se a gente comprar uma bateria, se a gente dar aulas de bateria para ele, ele não vai aprender assim, no tempo dele ele resolve e faz o que ele quiser, sabe? Eu acho que não, acho que os pais têm que estimular desde cedo as coisas nos filhos, ainda mais as coisas que os filhos gostam, querem fazer. Eu acho isso muito importante. E o que eu queria dizer mais sobre esse assunto de estímulo é que tem pais que não estimulam seus filhos. Ou por ignorância, não entender o que é isso, ou simplesmente pela vida, sabe? É tão corrido ser pai e mãe, a gente dorme tarde, a gente acorda muito cedo, acorda no meio da noite, todo dia você tem algo pra fazer, pra resolver. Então às vezes é difícil a gente ter essa coisa da noção de eu tenho que estimular meu filho, eu tenho que ver se ele tá aprendendo. A gente subestima, acha que um bebê não aprende, bebê aprende muita coisa. Entendeu? Tipo, por exemplo, o Ia. A gente percebeu desde que ele nasceu que ele é muito forte. Ele é um menino muito forte, muito determinado. E ele tá com 6 meses. E se você segurar nas mãozinhas dele, ele já fica durinho em pé e já anda segurando nas suas mãos. Então, é uma coisa que geralmente bebês só fazem quando estão lá com 9, 10 meses. Menino, às vezes mais tarde, com 1 ano. E ele já tá fazendo com 6 meses. E aí eu pergunto, mas não tá na hora de andar. Mas essa é a hora dele, ele já aprendeu que ficando firme ele consegue ficar de pé. E é uma coisa que a gente estimula, a gente pega, põe de pé, põe no berço de pé. A gente colocou ele sentado desde que a gente percebeu que ele já estava conseguindo se equilibrar, a gente colocava ele sentado. Então a gente vai estimulando. O Matias, por exemplo, é um bebê que começou a falar bem cedo, com 8, 9 meses ele já estava falando água, papai e mamãe. E é uma coisa que a gente sempre estimulou no Matias, então a gente sempre falou com ele, falava umas palavras difíceis pra ele repetir, começava a brincar com as palavras com ele. Então ele conhece muitas palavras. A gente compra livros em inglês, livros em espanhol, coisas relacionadas à matemática, coisas relacionadas à nossa fé, que nós somos cristãos. E a gente vai estimulando isso nele o tempo todo. Então a gente o tempo todo conversa com ele fala não pra alguma coisa, a gente fala, mas por que não? Qual que é o teu argumento? Aí ele responde. Então eu acho que tudo é estímulo. E tem pais que às vezes deixam muito assim na mão da escola, às vezes deixa o filho na escola e acha que a escola vai ensinar tudo. Mas o maior estímulo não é na escola, é dos pais. Então, por exemplo, uma das coisas, eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição pra vocês. Uma das coisas que a gente sempre incentivou é ele a tomar banho sozinho, a ele se lavar, a ele desde cedo já tirar a fralda. Então é uma coisa que o Matias aprendeu muito rápido. Então, desde bebezinho a gente sempre deu banho no chuveiro, raramente a gente dava banho na banheira. Hoje a banheira é mais tipo uma brincadeira, sabe? A gente põe lá e ele vai, brinca, bate as perninhas, bate os bracinhos. Mas é uma coisa assim, rara, quando o dia tá muito quente. Geralmente ele não usa banheira, a gente nunca usou nem com o Ia, nem com ele. E o Matias, mais ou menos com 1 ano e 4 meses, ele já tomava banho em pé sozinho no banheiro. A gente ia lá, ajudava ele a passar o sabão e tal, mas ele já passava a mãozinha, se esfregava a cabeça, sabe? Ele já tinha aquela visão de como era tomar banho no chuveiro, ele já sabia tomar banho sozinho. E hoje, por exemplo, praticamente ele toma banho sozinho. Se você dá o sabonete pra ele se lava o pezinho, lava tudo. Ele fala, mamãe, lavei tudo. E ele se enxuga já, se sai do banheiro, ele quer sair sozinho, ele quer se enxugar. É um barato, entendeu? É uma coisa que a gente incentiva.
E é uma coisa que é muito boa para as crianças, elas aprenderem a tomar banho sozinhas, elas aprenderem a ir no banheiro sozinhas. São coisas básicas da vida e que vão deixar os pais mais tranquilos, porque tem menos um trabalho, né? Menos uma coisa para você fazer ou ter que ficar ali o tempo todo, né? Você só vai, né, visualizando, vai ensinando, vai melhorando o que tem que ser melhorado. Ai, mas tadinha das crianças, elas têm que brincar, elas têm que aproveitar a infância. Me desculpe, mas ninguém tá dizendo que a criança não pode brincar. Ao contrário, brinca o tempo todo. Só que você faz brincadeiras com ela que ela vai estimular o tempo todo a interação com outras pessoas, a interação com o mundo, o descobrimento de novas coisas. E você pode incentivar cada vez mais conforme você vê que a criança absorveu aquele conteúdo, você pode pegar novos conteúdos e já ir dando pra ela. Então, por exemplo, o Matias tem vários livrinhos e brinquedos também, confesso, de 3, 4, 5, 6 anos. E que teoricamente, não vou comprar porque não é pra idade dele, mas ele já brinca, ele já sabe brincar, ele já monta Lego. Então, coisas que talvez sejam para crianças mais velhas, mas ele já faz. E é uma coisa que ele gosta de fazer e que ele aprendeu a fazer muito rápido. Então, esse tipo de coisa que eu digo que você pode estimular muito mais do que simplesmente a idade do seu filho pede. Então, eu acho isso muito, muito bacana nas crianças. Elas aprendem muito rápido e sabem muito mais do que a gente pensa. E nem por isso elas deixam de brincar. É a mesma coisa a gente, quando se torna adulto, a gente não trabalha o tempo todo. A gente também tem nosso momento de lazer, de brincar, de fazer outras coisas, de ficar com a família. E a mesma coisa eles. Tem momentos deles aprenderem, tem momentos deles brincar. E outra, pra eles, tudo é brincadeira. Então eles não veem uma coisa tipo, isso é chato, estudar é chato. Quem coloca essa conotação é a gente. Nós, os pais, que às vezes, né, por deslize, por coisas idiotas, a gente acaba cometendo essa falha, sabe? Pra eles é tudo brincadeira. Enfim, só esse parênteses aí. E outra coisa que eu sempre ouvi as pessoas falando é: com qual idade tem que desfraldar? Vou fazer um vídeo específico sobre isso. E eu acredito que não tem idade. Eu acho que a partir do momento que a criança tá andando, ela já fala, ela já sabe dizer, olha, eu quero fazer xixi, eu quero fazer cocô, ela já sabe discernir o que ela quer, no sentido assim, ela já percebe o que o corpo dela faz. Então você já pode começar a treinar ela a ir no banheiro. Então a gente começou a tirar a fralda dele, deixar ele sem nada embaixo, né? E sempre que ele pedia, ele ia ao banheiro, algumas vezes escapava. Com 1 ano e meio a gente já começou, ainda mais que era verão, então a gente já começou a tirar a fralda dele. Ele já estava incomodado com a fralda, ele já tava tipo, não quero a fralda. Hoje, por exemplo, tem dias que ele quer pôr a fralda por causa do Ia, né, ciúminho do irmão. Mas a maioria dos dias ele já não usa fralda, ele só usa pra dormir, porque é uma comodidade nossa, né? Você vê como é que é os pais, né? Às vezes a gente deixa a criança usando fralda, porque é cômodo pra nós, não porque é o ideal, entende? Então a criança pode sim, a partir de 1 ano e meio, eu acredito, creches desfraldam a partir dessa idade. E eu acredito que é uma idade ótima para você já começar o treinamento com seu filho para ele ir ao banheiro, tá? Eu vou fazer um vídeo específico sobre isso, contando como é que foi o do Matias, o que a gente usou, os perrengues que passamos e que conseguimos, tá? Desfraldar ele. Então, tudo depende do teu estímulo. E é muito importante que você crie o seu filho de maneira independente, que ele aprenda a comer sozinho. Eu já vi muitos pais que não ensinam os filhos a comer sozinho porque o filho vai fazer sujeira, sabe? Dá mais trabalho, realmente. Você vai ter que limpar a sujeira depois, porque eles não sabem ainda limpar. Apesar de ajudar, o Matias já pega o papel, limpa a boquinha, já limpa as mãozinhas, já limpa a mesa. Mas ele ainda não sabe fazer isso perfeito, então você vai ter que limpar, né? Isso dá mais trabalho. Então, criar filhos independentes dá trabalho. Vou deixar aqui na descrição também o link da cadeirinha que a gente usa com o Matias. Ela é super baratinha, é prática, você vai usar por muito tempo. Se você tem a pretensão de ter 1 ou mais filhos em sequência, vale muito a pena. E ele senta, ele almoça sozinho, a gente almoça sozinho. E não tem que ficar com a criança o tempo todo no colo e o tempo todo não conseguindo comer. Eu vejo muitos relatos de mães que não conseguem comer. E eu fico assim, não é possível. Será que é a gente que encontrou uma maneira certa ou é as pessoas que não estão fazendo certo, sabe? Porque a gente põe desde pequenininho, ele sentadinho na cadeira dele, ele senta, ele come e a gente senta, almoça junto, toma café da tarde junto, eu faço janta, a gente janta junto, todas as refeições praticamente a gente faz junto em família. Isso também é muito importante. Eu já vi pais falando assim,
Ai, mas meu filho não come legumes, ele não gosta de comer essas coisas. Mas os pais também não comem. Então, geralmente a criança vai comer aquilo que você comer. E você ensinar ela o nome das coisas também. Ó, isso aqui é o pepino, esse aqui é a abóbora, esse aqui é a carne, esse é o frango, esse aqui é a batata doce, esse aqui é a batata. Você ensinar a variedade dos alimentos para os seus filhos, isso é muito importante. Eles vão entender que tem muita coisa diferente no mundo. Outra coisa que também é importante para o seu filho se tornar independente, falar com as pessoas. Então, muita gente fala assim, nossa, Matias vai pra escola? Ele não vai pra escola. E ele é muito comunicativo. Onde ele chega, ele dá oi, boa noite, tudo bem? Ele fala assim meio cantado, é muito bonitinho. E ele fala quando ele vai embora, tchau, obrigado. E são coisas que a gente ensina. Então, quando a gente chega no lugar, a gente fala, Matias, dá oi. Matias, pergunta se tá tudo bem. Matias, dá oi ali pra criança, brinca. Olha, viu, tem um menino ali, você não quer ir lá brincar com ele? Então a gente incentiva ele, sabe? O tempo todo a ele ser independente nesse aspecto. E eu acho que isso é muito importante. Então, tem gente que acha que a escola ensina a independência. E eu discordo totalmente disso. Quem ensina a independência de maneira correta e efetiva são os pais, tá? E eu acho que os pais que não fazem isso, infelizmente, estão criando pessoas acomodadas. Infelizmente, pessoas que vão depender dos pais por muito tempo, pessoas que vão demorar mais para aprender, mas não porque são menos inteligentes, mas porque as pessoas não incentivam e não dão a devida importância que deveriam dar. Então é muito importante a criação dos seus filhos de maneira independente. É muito importante que você ensine ele que ele é uma pessoa, que ele tem que pensar nos atos dele, que ele tem que corrigir as coisas que ele fez de errado, ensinar a organizar os brinquedos, ensinar a ser alguém limpo, não ter preguiça. Então, se tá sujo, vai tomar banho. Se desarrumou, vamos arrumar. Ah, tá na hora de comer, vamos fazer a comida comigo, me ajuda a fazer essa comida aqui, ó, demora pra fazer, me ajuda a fazer. Tudo isso você vai criar filhos um dia muito úteis para a sociedade, útil para o outro, sabe? E eu acho que tem coisas básicas que os seres humanos têm que saber fazer. Pra mim tem que saber cozinhar. Com certeza eu tenho 2 meninos, mas eles vão saber fazer tudo de casa, vão saber cozinhar, vão saber com certeza cuidar de um bebê, porque é o que meu esposo faz hoje. E eu não sei o que eu faria se ele não soubesse fazer tudo que ele faz, porque basicamente, a não ser amamentar, não tem como, né? Que sou eu que tenho que fazer. Tudo que eu faço, ele faz. E isso é muito bom, isso é muito tranquilo. Então imagina se a gente não criar nossos filhos de maneira independente. Isso vai, de alguma forma, acarretar lá na frente para uma criança, um adulto, né, um jovem adulto mimado, que depende dos outros, que não sabe fazer nada sozinho, tudo tem que ir com alguém, tem que depender de alguém, não sabe pesquisar as coisas por si só, vai ser alguém que vai literalmente virar prisioneiro de si mesmo. Essa é a minha opinião, e eu acho que a gente tem que treinar sim nossos filhos a serem pessoas bem-sucedidas, a serem pessoas amorosas, caridosas, generosas, gratas. Temos que ensinar e cultivar todo esse tipo de ensinamento neles, ensinar eles a serem independentes, porque se a gente não ensinar, eles não vão acordar um belo dia e vão dizer: oi, acho que chegou o meu tempo, eu acho que agora eu vou ser independente. Isso não existe pra mim. Crianças são treinadas e estimuladas. Essa é a minha opinião. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, deixa a sua opinião aí embaixo e conta seu comentário. Você que já talvez tenha criado um filho, já esteja aí moço, grande, né? Coloca a sua experiência. E eu acho que vai ser muito legal aqui a discussão. E é isso e tchau!